Eba, bom dia! Hoje eu quero te apresentar uma coisa muito importante na minha história e para a história do Brasil. É um documento histórico. Dá uma olhada nisso. Aqui é o título de eleitor do meu avô, João Manuel de Souza. O meu avô nasceu em 1870, portanto, escravizado. Um ano depois do nascimento dele, chegou a lei do ventre livre, o que significa que ele não foi contemplado e somente aos 18 anos ele foi liberto. O meu avô tem uma história muito interessante. Ele casou-se com uma índia do sul da Bahia, região de Canavieiras. Olha que coisa linda eles dois. A minha avó tinha olho verde, apesar de índia, tinha olho verde. E o meu avô é esse homem sério, circunspecto. O meu pai contava que ele nunca viu o meu avô sorrir. Mas o mais interessante é que o meu avô, ele comprou, eu não sei explicar como, essa parte da história eu não conheço. Aliás, eu devo ir à Bahia agora em janeiro para tentar, entre outras coisas, resgatar essa história. Mas o meu avô morreu sendo chamado de Capitão João Manuel. Ou seja, ele tinha terras no sul da Bahia, em Canavieiras, e deve ter comprado, porque naquela época se comprava títulos. Então, esta é a minha história. Eu sou, por parte de mãe, neta de italiana, minha avó era italiana, meu avô descendente de português. Mas quando eu me declaro negra, eu sou negra. É uma história que eu não posso jogar fora. Aliás, muitas e muitos de nós brasileiras, fazemos isso. A gente senta em cima da nossa história, esquecemos de onde somos e quem somos. Eu me lembro da minha família negra, da família do meu pai, das minhas tias com aquelas ancas largas, narizes largos, pele preta, que tentavam alisar o cabelo. Eu lembro de uma tia Letícia, que era a mais nova do papai, o drama na vida dela, que era o cabelo dela. E ela vivia tentando alisar e passar enê, porque não se aceitava, porque naturalmente era discriminada, como discriminados e diminuídos são os negros e negras desse país. Então eu não quero mais abafar a minha história. Eu me lembro que já fui racista, e já fui racista porque os brasileiros e brasileiras somos racistas. Então é um processo de estudo, de compreensão, de resgate da nossa história, para que a gente se veja antirracista. Eu me lembro de um primo meu, negro, como a gente discriminava, como a gente zoava desse primo, porque ele era negro. Que absurdo! Que horror, que racismo. Então é preciso que todas e todos nós destampemos a nossa história, para que a gente veja essas pessoas, esses nossos antepassados. Olha, meu avô, João Manuel, olha minha avó, Maria Cândida. É a minha história, e é uma história linda. A história dos meus tios, das minhas tias, dos meus primos baianos, da minha família baiana. Aliás, eu sou baiana, eu nasci em Salvador. Não, eu não nasci.
Eu estreiei, a gente fala isso, né? Na Bahia. Na Bahia não se nasce, na Bahia se estreia. E isso é um orgulho, estrear na Bahia, porque o Brasil estreou na Bahia. Hã? Então que a gente não esqueça mais a nossa história, que a gente possa realmente, olha que coisa linda, ó. Estado civil, casado, profissão lavrador. É muito fácil eu pedir à polícia e ao exército que invada Paraisópolis, que invada o Morro da Coroa, que invada a favela da Maré e extermine os pretos e pretas. É muito fácil continuar achando que negros e negras são serviçais do povo branco. Não, chega disso. Racismo é crime. O que a polícia, o que o Estado está fazendo é crime. O nosso Estado é miliciano e criminoso. E aí me desculpa, meu irmão, minha irmã, se você está vendo isso e está dizendo, essa conversa é balela, não. Você é que precisa rever o seu racismo. Você é que precisa rever a sua história. Precisa destampar a sua história. A gente precisa destampar a história do povo brasileiro, nossa história. Porque não é possível que a gente continue nessa doença, nessa vilania de achar que os negros e negras são inferiores. Essa diferença brutal tem que acabar. A gente tem que lutar para que nós dignifiquemos a nossa história. Não é mais possível. E a gente só vai fazer isso quando a gente for para a rua e quando a gente começar a denunciar de verdade como nossa a história do massacre dos negros que vive até hoje, que continua até hoje. Então, salve o capitão João Manuel. Os capitães, essa patente é muito ruim. A gente sabe hoje no Brasil o que é um capitão no poder, mas que a gente lute e que eu e você, sendo negro ou negra, sendo branco ou branca, sendo pardo ou parda, passemos a olhar o nosso povo negro para que nosso povo saia dessa escravidão. Essa escravidão da mediocridade, do preconceito, da intolerância, e que sejamos todos e todas antirracistas.